Estamos de volta ao vivo do estúdio da Logística Web Conferência em Florianópolis, a capital de Santa Catarina, falando para várias partes do mundo, muita gente conectada nesse momento, acompanhando o nosso último dia de programação e tem muito mais pela frente. Nosso próximo painel, nossa próxima conversa, o tema é esse: soluções de movimentação, estocagem e automação avançam no ambiente do e-commerce. Nosso convidado, Márcio Lopes, diretor de negócios da Dematic. E para fazer essa mediação, como tem acontecido desde o comecinho da tarde, vamos com o Eduardo. Eduardo segue ao vivo com a gente. Edu, é contigo? Vamos em frente. Então, gostaria desde já de agradecer a presença do Márcio, né, que já nos conhecemos há muitos anos, né? Eu tenho feito aí, antes de cada apresentação, Márcio, uma breve apresentação sua, né, que você nos traz, né? Então, o Márcio vai nos trazer aí o tema soluções de movimentação, estocagem e automação, né? Dentro desse ambiente de e-commerce, né? O Márcio Lopes é diretor de negócios da Dematic, né? Então, vocês vão conhecer um pouquinho. A Dematic já é uma empresa tradicional no mercado que traz muitas soluções. Só para vocês entenderem, dentro desse painel aí que a gente mostrou aí de supply chain, logística e intralogística, só no ambiente de estocagem ali existem inúmeras soluções. E destas inúmeras soluções, hoje, a criatividade é o limite, né? E a Dematic possui uma gama, né, dentro da intralogística enorme, né, junto com vários outros parceiros, né? E obrigado aí pela presença, Márcio, obrigado por trazer esses conhecimentos e essa realidade que o mercado tem vivido hoje. Então, eu vou passar a bola para você e fique à vontade, a palavra é sua. Ok, pessoal, boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos. É um prazer aí participar da Logistic Digital 20. Vamos falar um pouquinho sobre essa automação e um pouco de intralogística dentro desse contexto indústria 4.0, já com essa visão dentro de um ambiente aí de comércio digital, né, do e-commerce. Meu nome é Márcio Lopes, conforme o Banzato já apresentou, sou diretor de soluções e tecnologia da Dematic. E eu vou usar aqui uma apresentação base de fundo para que a gente possa guiar aí um pouquinho os temas que a gente vai tentar cobrir, tá? Alguns desses vídeos tinham som, eu sei que talvez o som não vai aparecer, então eu tirei o som, vou tentar falar e explicar um pouquinho quando os vídeos aparecerem, porque nesse modelo digital dificilmente eu consigo transferir aí esse som dentro dos vídeos, tá? Vou dividir aqui a tela, só um minuto, por favor. Banzato, me avise quando estiver aparecendo a apresentação. Sim, já está aparecendo. Muito bom. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da Dematic. A Dematic é uma empresa pertencente a um grupo alemão, o grupo Kion. Esse grupo Kion detém hoje as marcas de Industrial Trucks, de máquinas de movimentação de empilhadeiras e transpaleteiras, tanto elétricas como de combustão. São das marcas líderes de mercado, tanto a Linde quanto a Steel. A Dematic, junto ao grupo Kion, no segmento de supply chain, faz toda a parte de automação para intralogística. Junto com a Águia Sistemas, que é uma empresa parceira, nós estamos promovendo no mercado aquilo que nós chamamos de intralogística conectada. Então, essas 4 empresas juntas promovem soluções de intralogística, assim como o Homero comentou, dentro das 4 paredes, né? Ou seja, desde um centro de distribuição, uma área industrial, suportando processos desde o recebimento até a expedição. Processos esses de movimentação, descarga de veículos, colocação dentro de uma área de staging, controle, armazenagem, abastecimento, sistemas de separação de pedidos, distribuição de produtos, seja ele paletizado, seja ele fração de pallet, caixa fechada, seja ele uma fração de caixa, itens unitizados. Então, a Dematic promove, dentro da área de intralogística, né, soluções que suportam processos. E junto com essas marcas, tanto a Linde, Steel e a Águia Sistemas, promovemos soluções que podem ter diversos níveis de automação, desde soluções mais, vamos dizer, mecânicas, menos automatizadas, até soluções automatizadas e autônomas. Eu vou passar um videozinho que mostra um pouquinho
de cada uma dessas marcas e o que elas oferecem ao mercado. Esse vídeo tinha um som, ele mostra um pouquinho desse conceito da intralogística conectada, mas ele mostra também a parte dos produtos de que cada marca dessa oferece. Nós vamos começar aqui com a Linde, com as máquinas de combustão, depois máquinas warehouse. Nesse vídeo ele mostra as imagens, tanto máquinas empilhadeiras para movimentação e armazenagem, sistemas de máquinas de corredor estreito, que são as máquinas de VNA, trilaterais, como também transpaleteiras elétricas. Nessa parte do vídeo, estamos mostrando já a parte da Águia Sistemas, que é uma empresa líder no mercado na nossa região, Brasil e América do Sul, na fabricação de estruturas metálicas, seja ela porta-pallets, seja ela para caixas, sejam mezaninos, dinâmicos tanto para caixas, né, como flow rack, ou dinâmicos de pallet, sistemas de armazenagem de alta densidade, como drive-in, e sistemas também de transporte de caixas através de roletes motorizados para sistemas de transportes de produtos leves. Já a Dematic, que é a área de Supply Chain Solution do grupo Kion, oferece uma gama de produtos que suportam, então, os processos de movimentação, armazenagem, separação, distribuição e classificação de produtos através de um bloco, vamos dizer assim, de produtos e tecnologias que são aplicados de acordo com os processos que vamos suportar. Então, dentro dessas imagens, a gente pode ver diversos sistemas, sejam eles de transporte, armazenagem, sistemas que estão baseados tanto em produtos de movimentação de caixas, como pallets, e nesse caso até sistemas autônomos, AGVs, utilizando plataformas existentes das máquinas industriais produzidas pelo próprio grupo. O conceito, então, que promovemos é esse de intralogística conectada, ou seja, promover soluções através de um grupo de experts e uma engenharia descentralizada, de tal forma que a gente possa apresentar no mercado as melhores soluções de movimentação e armazenagem nos diversos níveis de automação. Falar um pouco da intralogística no conceito da indústria 4.0, falando um pouco nessa indústria 4.0, que nada mais é do que uma evolução da indústria através da captação de informações no meio físico. Então, através daquilo que se obtém hoje através da internet das coisas, conseguimos, então, com o desenvolvimento dos sensores de campo, ter maior conectividade e partir, então, para soluções que vão tendo mais conectividade, mobilidade e até automação. Na verdade, a indústria 4.0 tem um conceito onde você une basicamente dois mundos, né? O mundo físico e o mundo digital. Então, no mundo físico, hoje, nós capturamos informações através de sensores que estão anexos a um determinado equipamento, captamos esses sinais e transformando esses sinais em informação digital. Através da internet das coisas, conseguimos conectar, né, esse equipamento a um sistema que pode obter, então, esses dados e fazer uma análise mais crítica e devolver para o mundo físico de volta essa informação, mas de forma que eu consiga ter um melhor nível de automação, transformando esse equipamento e dando a esse uma melhor capacidade de suportar uma operação com melhor performance. Um exemplo disso no mundo real, e que aplicamos, né, é através das máquinas autônomas, né? Nós temos dentro do grupo plataformas e máquinas, né, que são rebocadores ou máquinas transpaleteiras ou empilhadeiras retráteis ou máquinas, né, que são aplicadas trilaterais de corredores estreitos de alta densidade, e elas já possuíam dispositivos no quais captam-se informações, sejam eles em relação a peso, altura, velocidade, posicionamento.
Então, já existiam sensores dos quais você se dispõe já a ter informações que estão no mundo físico. Essas informações poderiam ser, por exemplo, passadas a um sistema de gestão de movimentação, que é o Fleet Management, utilizado pela empresa. Mas com todas essas informações, agregando-se um sistema de navegação e segurança, pode se transformar uma máquina que operava de forma manual numa máquina autônoma. Então, esse é um excelente exemplo dentro desse universo de intralogística integrada à indústria 4.0, onde você tem, então, uma conectividade, uma mobilidade de gestão e uma autonomia de operação, né? Então, é um exemplo bastante prático para a gente mostrar essa indústria 4.0 nessa integrado com a intralogística. Eu vou falar aqui um pouquinho de um case já voltado agora para esse ambiente e-commerce e de como é que nós atuamos para suportar esses processos dentro desse universo, nesse novo canal de distribuição que tem ganhado força nos últimos anos. E agora com a pandemia é algo que não tem volta. Nós estamos colocando aqui um exemplo de uma multinacional varejista que está localizada no Reino Unido, é o supermercados Tesco, onde já tenha um foco de descentralização da sua distribuição em função do crescimento do canal do comércio eletrônico. Então, a Tesco tem alguns hubs, que são centros grandes, onde eles têm toda a parte de operação de estoque, mas toda a parte de distribuição, principalmente para o canal e-commerce, ela é mais descentralizada. Então, existem centros regionais e um desses centros é esse centro que está em Erith, onde nós atuamos de tal forma que conseguimos, através de uma melhor verticalização de estoque e fazendo com que a solução de separação fosse de forma mais integrada a esse canal, conseguimos uma alta performance do sistema. Tem aqui um videozinho que mostra basicamente a solução. A solução, ela tem, dentro de uma área de indústria de distribuição, ela tem uma área de um estoque primário. Esse estoque primário, ele tem uma capacidade para alguns dias de operação, não é o estoque hub principal, mas é alguns dias de operação, onde ele recebe os produtos, são colocados, então, em unitizadores e ele consegue ter uma densidade maior de estoque. Uma vez feito isso, ele abastece posições tanto de uma área que a gente chama de zone routing, que são zonas de separação de acordo com a curva ABC dos produtos, e essas zonas, elas imitam basicamente um display de supermercado, onde os produtos estão dispostos muito similares a um display do próprio supermercado que eles atendem, de tal forma que tem uma maior familiaridade e maior facilidade de abastecimento. Já os produtos que são de baixa rotatividade, mas que têm uma grande quantidade de referências de SKUs, são colocadas dentro de um sistema que é um sequenciador através de carros satélites, nós chamamos de multi-shuttle, do qual esse sistema sequenciador faz com que esses produtos vão até uma estação de separação que a gente chama de produto ao homem, goods to person. Então, o produto chega nessa estação sem o operador se deslocar, ele faz, então, uma separação de uma determinada família de produtos, em geral, produtos de baixa rotatividade, do qual tomaria uma área física muito grande do CD, mas que não tem uma demanda muito alta com relação à venda do determinado SKU. Então, com isso, a gente conseguiu fazer uma condensação das áreas operacionais e ganhando bastante eficiência na separação. Nesse exemplo, a gente mostrou, então, como é que é uma plataforma digital. A plataforma digital, basicamente, está na mão do cliente final. Então, ele tem, na verdade, um sistema no qual ele se comunica com a Tesco e ele tem toda a parte de informação com relação a perfil de compra, perfil de utilização do usuário, melhores ofertas, enfim, uma série de informações, e ele pode escolher em duas modalidades, click and collect, retirando direto nas lojas, que ele escolhe qual que ele vai retirar, ou a entrega domiciliar, de tal forma, então, que ele tem várias opções de compra para determinados itens que ele vai estabelecer. Com esse sistema conectado com essa plataforma, a gente conseguiu desenvolver uma solução que faz com bastante eficiência e bastante qualidade, num tempo bastante reduzido para a entrega desses produtos, tanto na parte de entrega domiciliar, quanto na entrega click and collect. Eu vou falar um pouquinho agora sobre uma tendência que a gente tem visto dentro desse ambiente e-commerce, né?
Então, o que a gente vê cada vez mais em contato com os nossos clientes, né, é uma necessidade dentro de um centro de distribuição existente de uma melhor gerenciamento e redução de estoque. O gerenciamento de estoque e gerenciamento em tempo real é algo que todas as empresas já devem ter, né? Do contrário, eles não conseguem ter um controle com relação aos seus gastos e custos operacionais. Mas quando a gente fala de redução de estoque, agora já num ambiente e-commerce, é por uma necessidade física. Então, dentro de um centro de distribuição que tinha um determinado canal, que é um canal de abastecimento loja, e você faz com que ele passe a ser um omnichannel dentro do mesmo centro de distribuição, ele necessita ter área física para ter um espaço para você promover essa operação, que é bastante específica. Então, para isso é que existe essa necessidade que a gente vê junto aos clientes, né, de uma melhor gerenciamento e redução desse estoque, para que realmente possa efetivamente, né, criar uma área física e aí sim ter espaço para criar uma solução para atender esse canal que é cada vez mais demandante. O que vemos também é uma descentralização. Eu mostrei o exemplo, um dos exemplos é esse da Tesco, onde então ele tem um hub e tem na Inglaterra 5 centros de distribuição de e-commerce. Claro, sempre com o foco de atender uma determinada região para diminuir o custo do last mile, principalmente na entrega domiciliar. Só que essa descentralização, né, agora, né, nos últimos anos, ela é maior ainda. E ela está chegando a um ponto no qual as empresas que já têm as suas lojas físicas, né, dentro do seu real estate, as lojas físicas, e que têm um determinado já volume e maturidade, de tal forma que tem um conhecimento dentro de um raio, né, geográfico dessa loja, né, algo em torno de 25, 30 quilômetros, com um nível de negócio considerável de venda do canal e-commerce. Então, o que a gente tem visto é que esse centro descentralizado que eu mostrei, aquele dark room, passa a ser agora um mini dark room dentro da própria loja física desse cliente. Então, o que a gente vê cada vez mais é a utilização do próprio real estate, né, do cliente, sendo utilizado uma área física pequena, algo em torno de 1.000 metros quadrados, pouco menos de 1.000 metros quadrados, a utilização dessa área para fazer, então, o suporte da operação de e-commerce para um determinado raio geográfico de entrega. Tudo visando, claro, né, melhor performance de entrega, melhor rapidez e diminuição, então, do custo do last mile, né, fazendo com que a modalidade preferencial click and collect, mas também com a entrega domiciliar. E também temos visto o desenvolvimento bastante forte naquilo que é a entrega autônoma, né? Então, são veículos autônomos fazendo com que essa entrega seja feita de forma melhor e com menor custo. Esses veículos não são só automóveis, né, mas são dispositivos de entrega que podem ser drones, tem uma série de testes que já estão sendo em vários países e várias empresas que estão desenvolvendo veículos para fazer entregas específicas, né, de alguns produtos em algumas determinadas áreas, e estão trabalhando para que tenha essa tecnologia também disponível num curto espaço de tempo. Eu vou mostrar uma solução desse micro dark room que nós apresentamos numa feira, embora a gente já tenha projetos já com 6 clientes, né? Já são 3 clientes, são 6 instalações já em operação, que é bastante interessante e nós nomeamos como o termo micro fulfillment. Então, na verdade, ele é um mini centro de distribuição dentro do real estate do cliente, dentro da loja do cliente. Esse vídeo ele mostra basicamente uma operação para o segmento de supermercado, mas ele não é aplicado somente para o segmento de supermercadista, mas ele tem sido também bastante forte para esse segmento. Do que ele se compõe, né, essa solução? Ele basicamente é aquilo que eu mostrei naquela solução da Tesco, mas miniaturizado, né? Então, nós estamos falando ali de basicamente, em vez de ter 6 corredores, estamos falando de uma instalação que muitas vezes tem 1 a 3 corredores de um sistema sequenciador, que é aquele que suporta a operação de produto ao homem. Então, basicamente, se tem uma área pulmão que suporta uma quantidade próxima aí de, o que está na tela, 8 a 15 mil SKUs, ele se coloca dentro desse armazém e desse armazém, então, se sequencia essas referências para uma estação que é o operador, onde ele vai montando, então, pedidos dos clientes. Então, dessa forma, numa área física bem pequena, você pode ter um atendimento aí em torno de
50, 60, 100 pedidos hora de produtos e-commerce, com uma operação bastante reduzida em termos de quantidade de pessoas necessárias para suportar essa operação de distribuição. Então, isso a gente tem aplicado bastante no mercado e temos visto que essa descentralização está cada vez maior e o foco realmente é diminuir a janela de entrega e fazer com que esse custo last mile seja bastante reduzido. Pessoal, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu sei que o tempo é bastante curto, fico à disposição de vocês para a gente responder aí as perguntas e é um prazer participar novamente do evento, tá? Muito bom, muito bom. Obrigado, Márcio. Sensacional. Eu há pouco tempo já trocamos uma ideia a respeito de todas essas abordagens, né? E o que chama atenção hoje, e eu faço essa questão, né? Como que você vê no Brasil a viabilidade desses centros avançados dentro dos real estates aí, dentro das lojas ou da realidade brasileira, né? Obviamente que a gente tem uma certa defasagem entre o que se faz, às vezes, lá fora e traz para cá. Mas como que você está vendo esse avanço aqui na maneira de pensar aí do Brasil? Claro. Então, na verdade, toda a implantação de automação, né, Banzato, ela é fruto de uma necessidade, né? Então, tudo vem com a demanda, né? Uhum. É claro que mercados mais maduros, como a gente fala, mercado americano, mercado europeu, né, ele tem uma maturidade muito maior do que a nossa, principalmente no que diz respeito a essa modalidade e também em termos de volume de compra, né? Quer dizer, estamos falando de poder aquisitivo e tudo mais. Mas o que nós estamos vendo, principalmente nesse pós-pandemia, né, nesse efeito da pandemia, é que esse canal de distribuição, né, ele já está se perdendo um pouco, né, daquela receio que o público tinha. É claro que tem a parte positiva, né, que é realmente esse aumento, né, que teve de demanda e esse fato de ter um crescimento nesse segmento. E tem um aspecto também negativo que algumas empresas não estão preparadas. Então, algumas pessoas tiveram uma experiência não tão boa quanto poderiam ter, mas é porque foi pego realmente de surpresa e foi um salto bastante elevado aí com relação à demanda. Mas o que a gente vê, Banzato, é que muitas empresas já têm esse canal de distribuição bastante focado e os crescimentos, né, se você for olhar dentro de algumas empresas, né, você sabe que são crescimentos acima de 20, 30, sempre 2 dígitos por ano. Então, é algo que cresce muito, então essa demanda vai aparecer, né? Então, é claro que você necessita ter uma demanda, e esse micro-fulfillment que eu mostrei, ele tem que ter uma demanda perto de um raio geográfico, né, para você poder realmente, dentro de uma loja, com um sistema pequeno, abastecer um universo dentro daquele raio, mas que te dê um retorno de investimento sobre aquilo que você colocou. Então, é claro que para justificar uma instalação desse tipo, você tem que ter aí um consumo dentro desse raio de 30 quilômetros, mais ou menos, que justifique uma implementação de um sistema. Mas eu vejo que o país em si, né, está em transformação, né? Ele não vai ser só o Brasil, mas eu acho que vai estar em uma transformação bastante forte. E esse próprio contexto da indústria 4.0 vai ajudar muito as empresas a entrar nisso rapidamente. Perfeito. E quais são, hoje, dentro das soluções que vocês oferecem, né? E hoje, enxergando a realidade de mercado, né? Vamos tirar um pouco esse momento pandemia, né? Mas num mercado que não sei nem se dá para se chamar regular, quais são os grandes indicadores, né, que devem justificar aí para frente esses investimentos, na sua visão? Bom, primeiro aquilo que eu comentei, né, Banzato, demanda é o fator principal. Você tem que ter uma demanda, né, que justifique, mas você também tem que ter uma visão de custos operacionais, né? Então, como é que você justifica, né, podendo fazer uma implantação desse modelo, já tendo um melhor conhecimento do seu custo operacional. Então, uma aplicação desse tipo, ele não visa somente, né, suportar uma demanda, mas fazer com que esse processo seja realizado no menor tempo, com o menor custo operacional possível. Então, quanto maior a visão que você tem do seu negócio, né, com respeito a custos operacionais, melhor você consegue ter uma visão de como eu implemento uma solução de automação e tenho benefício dela, né? Maravilha. E aqui, mais uma questão. Aqui a questão é relacionada a pessoas. Como que você
está vendo essa implementação de soluções automatizadas num ambiente onde as pessoas ficam um pouco inseguras em relação a empregos, a automação? Como que o pessoal tem encarado ou comentado? Obviamente que vocês fazem a automação, né? Mas você tem esse tipo de colocação em alguns momentos? Na verdade, assim, né, Banzato, o que a gente vê, vou falar no mercado como um todo, né? Se você olhar dentro desse contexto de automação e também aqui que nós falamos de indústria 4.0, robótica, etc., você percebe que existe uma migração de mão de obra. Então, você está vendo que parte daquela mão de obra que não é tão específica, isso tende realmente a ser diminuída, né? Não tem jeito. Mas você vai ver uma migração, né, de novas funções, né, dentro dessa nossa área técnica que não existiam antes, né? Até para análise de dados, nessa parte analítica, né? Nós acabamos de dar o exemplo, né, que eu saio do mundo físico, eu vou para o mundo digital e eu tenho sistemas analíticos. Eu preciso de gente que faça esse data analysis, coisas que no passado já não tinham profissionais assim. Então, o que você vai ver aí ao longo do tempo vai ser uma migração, né, dessa mão de obra para diversas áreas que a gente não via antes, né? Então, são diferentes formas de atuar no mercado. Então, eu acho que quem é criativo, né, tem uma mente aberta, sendo criativo, né, sempre vai ter lugar no mercado. Então, isso eu tenho certeza que é uma acomodação que vai existir, mas num primeiro momento tem sim um choque que não tem muita volta. Mas isso já vem desde a indústria, da Revolução Industrial, né? Então, é algo agora que é alguma grande mudança, né? O que talvez está acontecendo agora é que o número de opções alternativas ampliaram muito, né? E aí está dando espaço a mais para os criativos, né? Exatamente. E sempre será assim, né? Exato. Ainda bem, né? Sempre será assim. Exato. Então, Márcio, eu acho que essa era a ideia geral. Se você quiser fazer um fechamento ou deixar aí uma mensagem final aí para o público, a gente desde já agradece a sua presença aqui no Logistic, né? É um evento que o Leonardo, a Karine e todos os outros aí trabalharam bastante aí, que eu percebi nos últimos meses aí para fazer decolar, né? Porque é algo novo, né? Que a gente vem experimentando aí, principalmente nesse ano no mercado, né? E obrigado pela sua participação. Fica as suas palavras finais aí e os nossos agradecimentos. Eu é que agradeço, Banzato, ao pessoal da Logistic Digital 20. Fiz contato com a turma, muito bacana o evento. É claro que nós estamos num formato um pouco diferente e a gente está aprendendo com o formato, é assim mesmo. Eu agradeço realmente a participação. Eu sei que o tempo é curto e para falar um pouquinho de supply chain, ainda mais numa área de automação e intralogística, né, é complicado. A gente teria que ter muito tempo para falar de apenas uma tecnologia para poder realmente firmar. Mas a ideia é mostrar um pouquinho dentro desse ambiente, né, que a gente comentou, né, intralogística, um pouquinho desse ambiente e-commerce, para onde estamos nos movendo, só para dar uma visão um pouco de como é que a gente pode suportar e auxiliar. A ideia é essa, realmente se apresentar e gerar, então, quem sabe, aí uma curiosidade e um interesse, e aí estamos à disposição para ajudar da melhor forma possível, tá? Muito obrigado. Obrigado, Márcio. E até eu que agradeço. Próxima, um forte abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Maraco, com você. Vamos lá, Brosso, muito obrigado mesmo, né? Você já agradeceu, reforço aqui os agradecimentos ao Márcio Lopes, diretor de negócios da Dematic. E Eduardo, nosso painel, a conversa de vocês que acompanhamos aqui atentamente, soluções de movimentação, estocagem e automação avançam no ambiente e-commerce. Eduardo, não sai daí, não vai para muito longe, que eu já vou te chamar na sequência, porque a programação continua e já, olha o que vem por aí. Tá aí, ó, soluções automatizadas na intralogística com Maurício Maneta, vice-presidente de vendas na América Latina da SSI Schaeffer Sistemas de Automação. Logistic Digital, Logistic Web Conference, edição 2020. Vamos carimbar os nossos patrocinadores e em 15, 20 segundinhos a gente volta com o próximo painel.